A gente vai para um intervalo rapidinho e na volta a gente vai conversar com o Dr. Leandro Teles sobre os efeitos das drogas no nosso cérebro. Mas é papo reto, é sem mimimi. Até daqui a pouco. Voltamos com o seu programa Mulheres e a gente vai falar sobre drogas, a gente vai falar a verdade sobre tudo que acontece com o Dr. Leandro Teles. Boa tarde. Tudo bom, Regina? Tudo ótimo. Vamos começar, assim, eu não quero falar muito porque assim, a gente tem várias atividades para fazer aqui e temos perguntas também. Então vamos lá. Bacana, a gente vai falar hoje de drogas, né? Isso. Drogas são substâncias que vêm de fora do organismo, entram no organismo e transformam o organismo. A gente vai preferir falar hoje mais daquelas que têm predileção por esse órgão aqui. Aquelas que agem no cérebro e que podem causar dependência. Independente de elas serem lícitas ou ilícitas, vamos abordar nesta pauta. Tá. Eu trouxe aqui algumas frases que são conceitos. Eu vou mostrar esse conceito para o pessoal de casa, é tipo um quiz, me dizer se é verdade ou mentira. Ou se é mentira. E eu também vou dar minha opinião. Eu acho legal, vamos lá. Você vai representar o nosso público, então. Tá bom. Esse é o primeiro conceito, ó. Substâncias naturais não são consideradas drogas. Mentira. Isso é mentira e absurdo, e muita gente fala disso, né? O cérebro ele não sabe de onde veio a substância. Se ele tem predileção pelo cérebro, para ele já vai dar ação. Tem várias drogas que são naturais. Por exemplo? Ópio. O ópio ele vem da papoula e dá origem à morfina, que é um medicamento, mas é uma droga, age no cérebro, e a heroína, que é semissintética, mas vem do ópio. A cannabis é uma planta que dá origem à maconha, que é uma droga um pouco menos intensa, mas é considerada uma droga que pode levar à dependência, pode levar à exacerbação de problemas psiquiátricos. Pode levar à dependência a maconha, doutor? Fala sério. Pode. A dependência da maconha ela é mais fraca do que de outras drogas. E ela não dá aqueles sintomas de abstinência tão fortes. Mas a gente estima que de 8 a 10% dos usuários ficam dependentes. Ficam com centrismo. O cérebro fica pensando na maconha. Baixa rendimento escolar, maconha traz. Principalmente para aqueles cérebros imaturos, pessoas que têm contato com a maconha, às vezes antes dos 16, 15 anos, o cérebro ainda em formação, isso pode exacerbar algumas doenças psiquiátricas. Ela é uma droga à parte, porque ela não leva à morte por overdose, ela não leva a lesões definitivas no cérebro, mas ela altera a percepção de mundo e ela pode atrapalhar um cérebro sim em desenvolvimento. Tá. Então, substâncias naturais, falamos do ópio, da maconha, o tabaco, que tem a nicotina, tudo é natural. É lícita, é natural, mas faz mal, vicia. Aliás, a nicotina vicia mais que a cannabis. A taxa de vício para nicotina é de 30% a 50%, altíssimo. Algumas drogas são... E da maconha? A da maconha é em torno de 8%, da dependência. Então a nicotina vicia mais que a maconha. Não quer dizer se faz mais mal ou menos. Isso, vicia. Mas vicia. O corpo ele fica fissurado, tem mais abstinência. Quem fuma e ouve a gente sabe disso. Quanto é difícil parar de fumar. Eu sou ex-fumante. Quanto é difícil esquecer a sensação. Eu tenho vontade de fumar até hoje. Às vezes, na hora que você encontra a situação, o cérebro se recorda. Faz 15 anos que eu parei de fumar, eu tenho vontade de fumar até hoje. Pra é que eu não ver. fumo, mas dá uma vontade. Por isso que o cérebro não sabe de onde veio, se veio do laboratório ou não. Das sintéticas, a gente tem êxtase, a gente tem anfetaminas. Das semissintéticas, a gente tem a cocaína, que veio de uma planta, da folha de coca. E depois vira o crack, que é uma outra forma de cocaína. Então, ser natural não quer dizer que não faça mal. Então, Perfeito. isso é mentira. Próxima. Olha o conceito, vamos lá. Drogas viciam por ativarem regiões específicas do cérebro. Verdade. A droga, ela pode nem entrar deu tempo pelo... de eu responder. Eu tava pensando, eu falei, verdade ou mentira? Verdade. Agora fui eu, né? Queimei a largada. Verdade. É verdade. Então, drogas viciam. É que isso é tão verdade que eu já... O cérebro, eu vou até mostrar o cérebro, porque a gente fala que a gente traz o cérebro e não mostra, né? Boa. Ó, as drogas, cada uma tem um efeito. Cada droga é um mundo. Cada droga dá um risco agudo, um risco crônico, dá uma taxa de dependência. Mas todas elas... Deixa eu mostrar assim. Todas elas, elas atacam o cérebro numa região parecida. Ó, essa região bem no tronco. Isso aqui é metadinha do cérebro, ele abriu. O cérebro inteiro ele é assim, ó. Isso. E esse é um cérebro de tamanho real, hein? Imagina que os olhos estão para frente e a nuca está para trás. Se você abrir o cérebro, as drogas elas vão ativar essa região mais central. A gente chama de sistema de recompensa. Quando você faz algo bom para a sua espécie ou para o seu indivíduo, o cérebro libera uma substância chamada dopamina. Quando você come, dopamina. Quando você faz atividade sexual, dopamina. Quando você conquista alguma coisa, dopamina. A droga usa esse sistema. Ela vai lá e ativa a dopamina de uma forma totalmente artificial, excessiva. Essa região, ela vai influenciar toda essa região frontal do cérebro, que regula o seu comportamento, o seu impulso. Por isso que a droga vai levar um comportamento que vai ser centrado nela. Você vai ter prazer nela.
e vai perder o prazer em outras coisas. Então a sensação de bem-estar é real, porque É real. a dopamina. É. Tá. Você vai ter uma sensação de euforia, bem-estar, empoderamento, só que ela é transitória. Depois disso, você vai ter saudade dessa experiência. Porque essa região também se comunica com a região da memória. Por isso que você falou, eu larguei o cigarro, mas a memória dele está comigo. Você lembra que aquela estimulação artificial e excessiva, ela existe. E fica muito desonesto, porque você passa a não ter prazer em coisas do dia a dia. Você quer esse daí que é Você estimulado quer esse. pela substância. Então o cérebro começa a ficar escravizado. Se primeiro ele escolheu a droga, agora ele foi escolhido. E ele vai ter uma tendência de um comportamento impulsivo, compulsivo. Ele vai começar a querer a droga. Ele vai achar que está escolhendo no começo, mas já é a droga agindo e mudando o seu comportamento. Então as drogas, todas elas, cocaína, em algum grau, heroína, morfina, álcool, medicamento tarja preta. O álcool é uma droga que tem uma taxa de 10% da população tem consumo abusivo. Se pegar todo mundo que morre no mundo, 4% tem o álcool envolvido na sua morte. Nossa. E sabe o cigarro? 20% das mortes do mundo tem o cigarro envolvido. Então são drogas que viciam, capturam o seu cérebro e fazem mal para o cérebro e para o corpo. Perfeito. Vamos mais uma? Vamos. Vou deixar o cérebro até aqui já, no jeito. Olha essa. Essa foi uma pergunta que você me fez numa outra pauta. Algumas pessoas apresentam risco de dependência maior que outras. Isso é verdade. Isso é muito verdade. A gente acha que o risco de dependência só depende da droga. Às vezes as pessoas me perguntam, a maconha, ela faz mal? A maconha vicia todo mundo? Nada vicia todo mundo. Tem gente que não se vicia em cigarro, tem gente que usa cocaína uma vez e não mais. O que diz a pessoa vai viciar é a droga, o cérebro e o contexto. Depende da expectativa, do momento que a pessoa usa, se a experiência é positiva ou não. Tem cérebros que têm uma tendência maior a se viciar. Por exemplo, pessoas que têm história familiar, tem genética envolvida. Se a pessoa tem história familiar, o risco dela é de 3 a 4 vezes maior. Por isso que tem gente que, como o doutor falou, usa e depois experimenta, não gosta, não usa mais, e outras pessoas que já ficam viciadas depois da primeira experiência. Exatamente. Tem pessoas que vão ter uma tendência à compulsão e outras não. Então, história familiar, quanto mais familiares você tem, maior o seu risco. Às vezes, o vício do outro familiar é em outra droga, mas você calhou de se viciar naquela. Então, existe uma tendência genética. Depende da idade. Quanto antes, mais imaturo o cérebro, maior a chance de se viciar. Tá. Se a pessoa tem uma doença psiquiátrica, o risco dela é maior. Porque a droga, ela pode vir atenuar um sintoma de sofrimento ou trazer uma percepção de prazer que ela não está conseguindo. Atenuar a angústia. Exatamente. Quem tem depressão, quem tem ansiedade, quem tem doença psicótica, às vezes o acesso à droga piora a doença psiquiátrica. Tá. Então, história familiar, genética, tudo isso favorece. O ambiente também. Se ela entra em contato num ambiente quando ela está feliz ou não, tudo isso vai condicionar o cérebro. O problema é que quando a pessoa escolhe usar, ela não sabe em que grupo ela está. Por isso que é uma roleta russa. Exato. Às vezes a pessoa quer fazer o caminho de volta e não consegue. Você nunca sabe de antemão quem vai se viciar mais e quem vai se viciar menos. Vamos ver as perguntas que as pessoas mandaram. Oi, meu nome é Aide e eu queria saber como é que a gente desconfia que uma pessoa está viciada em alguma droga? A pergunta é excelente, né? Assim, se você tem um consumo excessivo de alguma substância legal, como é que você percebe? Primeiro, a pessoa começou a estocar aquela substância. Começou a usar aquela substância fora de hora. O álcool é um exemplo. Sem dúvida. A pessoa começou a estocar álcool em casa. Começou a beber de manhã. Começou a tomar muito rápido, nem degusta. É uma necessidade química. Então, quando a pessoa começou bebendo socialmente com os amigos, depois bebe sozinho. Isso é uma mudança de comportamento. Para drogas ilícitas, a pessoa geralmente esconde da família. Então você tem que perceber 3 coisas. Mudanças físicas, mudanças de comportamento e mudanças de hábitos. Fisicamente, depende da droga. Se a droga for muito estimulante, tipo cocaína, crack, pupila dilatada, tremor, perda de peso. No caso da cannabis, da maconha, olho vermelho, aquela fome excessiva. A pessoa começou a se trancar no quarto, comportamento esquisito, começou a ficar muito irritada, começou a ficar depressiva ou paranoica, achando que as pessoas estão perseguindo ela. Tem que estar atento. Com isso você só consegue se você conhece o seu familiar. E observa, né, doutor? E se você tem um canal de comunicação. Exato. O risco é menor quando os pais são presentes, sabem aonde os filhos andam, com quem eles andam, como eles empenham o dinheiro. Participa da rotina, então participa observa, da rotina, né? E também tem que manter o canal de comunicação. Tem casas
onde a droga é um assunto que é um tabu. O assunto não entra, não se fala. Aqui não se fala em droga. Ou aquela coisa assim, droga mata. Ou droga é coisa do demônio, do capeta. Isso não ajuda. Você tem que criar um canal de comunicação. Calma, o que aconteceu, o que não aconteceu, vamos conversar. Em casas que não se fala em droga, a droga entra com mais facilidade. Nossa Senhora, então, tá vendo? isso que a gente está fazendo hoje é terapêutico e preventivo. Próxima pergunta. Oi, meu nome é Luciana. Eu queria saber se o alcoolismo tem cura. O alcoolismo é um dos problemas da atualidade, né? O álcool, ele destrói vários órgãos do corpo. Da pele ao cabelo, ao fígado, o pâncreas, o estômago e o cérebro. Existem muitas doenças relacionadas ao alcoolismo crônico. Carência de vitamina, demência, esquecimentos. E o álcool, como ele é socialmente muito aceito, então a gente tolera. Para ver que as músicas sempre falam, alguém sofreu uma desilusão amorosa, álcool. Conheceu alguém? Álcool. Então o álcool está sempre num momento emocionalmente intenso. O alcoolismo ele tem tratamento. A gente não fala em cura. Porque alguém que foi viciado em uma substância, ele não se cura. Ele pode ficar longe, mas a briga ela é eterna. Nossa. Se ele tiver contato novamente com situações onde a pessoa vai ter contato com o álcool, e se ele fraquejar, se ele estiver emocionalmente instável, a droga volta. A cocaína é muito assim. Às vezes o cara consegue se manter um tempo longe. Se ele vê um filme, vê alguém usando, aquela fissura volta. Olha como a memória da droga ela é muito forte. Com a heroína é assim, com o medicamento de tarja preta. Então tem que tomar um pouco de cuidado com a relação que se tem com esse tipo de substância. Não estou dizendo que tem que fugir como o diabo da cruz. Às vezes, você tem medicamentos que o médico prescreve, mas você tem que ter uma vigilância. Se aquilo se for legal e for excessivo, tem que tomar cuidado na primeira escorregada, né? E sem falar que o álcool também está muito associado a comportamentos violentos. Né, que aí já é uma outra história, muito. Né? Quem bebe e dirige tem um risco de acidente absurdo. Quem saca uma arma, muitas vezes está diante da impulsividade da droga e do álcool. O álcool perturba quem você é. Inicialmente isso é reversível, tá? Mas se você usar demais, você queima muito neurônio. Então aqueles que usam há anos e anos, sabe que o alcoolismo é um problema hoje entre idosos. Tem idosos que começam a beber depois de idosos e outros que beberam a vida inteira e continuam bebendo na terceira idade. Mistura com remédio, tem quedas. E entre as mulheres também está crescendo o uso de álcool. A gente continua a nossa conversa, até porque a gente precisa de um tempo para digerir tudo isso, né, doutor? Porque é muita informação. Muita informação que a gente, quando tem a informação certa e precisa, a gente precisa parar e pensar. Vamos ver mais uma pergunta, doutor? Vamos só um segundinho antes. Claro. Que ela fez a pergunta sobre o alcoolismo, eu acho que eu me estendi um pouquinho na resposta e não respondi. Então, alcoolismo, o tratamento depende de psicoterapia, grupos de apoio, tipo alcoólicos anônimos ou similares, e essa mudança da rotina. Remédio pode ajudar. Então, procurar ajuda médica, além do psicólogo e dos grupos de apoio. Perfeito. Então, não é para se sentir impotente diante do alcoolismo, mas tem que entender que ele não tem cura, ele tem tratamento e controle. Perfeito. Próxima pergunta. Meu nome é Fernando e eu gostaria de saber o porquê de tanta gente usar drogas hoje em dia. Essa pergunta é difícil de responder. Eu acho que existem várias causas da pessoa buscar a droga, né? Às vezes é por uma condição de vida muito precária. Você pegar uma criança que cheira cola, por exemplo, um inalante, às vezes ela faz isso para atenuar o frio, a fome. Às vezes a droga chega onde o sistema público não chega. Aquela pessoa está desamparada afetivamente. O crack é muito isso. São as drogas sociais, né? Agora, às vezes a droga ela vem como uma fuga da realidade. Às vezes a pessoa quer buscar uma condição, quer tirar umas férias químicas de si própria, né? Então, às vezes ela quer sair daquela condição dela, sentir um prazer que ela não está conseguindo sentir. Às vezes é por questão de influência social. É muito comum o primeiro uso ser por um amigo, entre aspas, que te oferece. Outra coisa, as pessoas que fazem apologia à droga, elas vêm com muito mais informação do que quem é contra. Apologia é propaganda, dizendo que é bom. As pessoas vêm porque existe uma indústria disso, as pessoas ganham dinheiro nisso. Então a pessoa vai numa balada, ela quer ser feliz ao extremo. Ela quer levar aquela experiência ao extremo. Mesmo que ela fique estragada numa ressaca moral, ou que ela faça coisas que sequer lembra, as pessoas sempre acham que são onipotentes e que não são vulneráveis. O jovem, principalmente, ele sempre acha que ele está no lado bom da estatística. Sim. No lado que não vicia, do lado que não sofre. Só que a gente sabe que tem muita gente da estatística negativa. E às vezes vai pulando de prazer efêmero em prazer efêmero e torna a sua existência depois insustentável. Mais uma pergunta. Meu nome é Patrícia Alexandra. Misturar drogas com efeitos diferentes pode minimizar o impacto no cérebro? Nossa, minimizar? Essa pergunta é interessante. Porque assim, tem droga que chega no cérebro e estimula. Tem cocaína,
crack, estimulante. Nicotina, estimula, acorda o cérebro. Heroína. Heroína é mais sedativo. Todas elas, às vezes, no começo, deixam eufórico, mas logo depois, como a heroína é derivada do ópio, que é um anestésico, é mais pra dor, ele é mais sedativo. Tem umas que estimulam, outras que, por exemplo, o álcool, ele estimula no comecinho, depois ele ceda. Tá. A pessoa fica encoordenada, falando mole, com sono. Então, algumas estimulam, outras cedam. Às vezes a pessoa vai tentar equilibrar e usa um estimulante com o que ceda. Que foi o que ela quis dizer, né? Isso é um veneno. Isso potencializa, torna uma terceira droga. Porque você está pensando só num aspecto. Então a pessoa, por exemplo, fala assim, vou beber e tomar energético. Isso é comum. Super comum. Ou eu vou usar cocaína e um tarja preta. Isso é causa de overdose. Se pegar os grandes ídolos todos, quase da música, foi essa mistura, né? Então a pessoa usa uma coisa que estimula e outra que ceda, tentar combater. Só que ela esquece que não é só o cérebro. E o coração? Às vezes as duas substâncias dão arritmia, dão infarto. Ou você, por exemplo, bebe mais porque está com energético e passa do ponto ter uma overdose por álcool. Existe overdose por álcool? Existe como alcoólico, Como morte alcoólico, por sim, álcool, mas eu... convulsão, morte por excesso de álcool. Então o álcool ele pode matar diretamente, ele tem um efeito tóxico direto. Então as causas de overdose quase sempre são por isso, ou por outro fenômeno. As pessoas que usam droga repetidamente começam a ver que cada vez que usa, o efeito é um pouco menor. O cérebro vai ficando mais tolerante. E aí o que ela faz? Aumenta a dose. Aumenta a dose, ou usa outras vias, como injetáveis, ou usam drogas mais purificadas. E aí ela vai ficando cada vez mais escravizada, ela reclama sempre que a droga está mais fraca. Essa droga não é boa, mas não é o cérebro dela que já está resistente, ela vai aumentando a dose sem perceber, até que ela tenha a sua vida dominada pela droga. Temos mais coisa para falar, a gente pode retomar esse assunto, porque o nosso tempo acabou, doutor Leandro. Quando você quiser. Mas assim, foi uma bela de uma aula e é da maneira como eu estava imaginando mesmo. Falar a verdade, sem rodeios, né, e de maneira clara. Que é a proposta do nosso programa. Que é Transparência e ser direto, não aliviar muito. Vamos trazer de novo essa pauta, que essa é uma pauta infinita. Não Perfeito. Dr. Leandro Teles é neurologista. Ele tem um site www.leandroteles.com.br e o Instagram dele é @neuroleandroteles. Sem nenhuma letra dobrada, porque aqui é tudo simples. É simples. Simples e direto. Doutor, muito obrigada, viu? agradeço, Boa muito tarde. Até a próxima, e eu acho que a gente tem que voltar nessa pauta, porque não só tem perguntas, como tem aqui, como tem perguntas das pessoas nas ruas. Eu imagino. Muito obrigada, viu?